Olá, seja bem-vindo ao primeiro módulo, onde a gente vai estudar sobre teoria de Down. Em 1900 e 1902, o jornalista americano Charles Down, criador e editor do Wall Street Journal, escreveu e publicou alguns artigos que depois se transformaram nos princípios básicos da teoria de Down. Down percebeu que os mercados não tinham movimentos aleatórios igual a turma falava. Ele percebeu que sim, os mercados tinham movimentos identificáveis, tinham padrões bem identificáveis, padrões repetitivos, em que analistas, em que a análise podia prever o que o mercado iria fazer. Porém, em 1902 ele acabou falecendo, e somente o seu sucessor, William Hamilton, que acabou ordenando e formulou os princípios da teoria de Down, que está aí no mercado até hoje ajudando todos os traders. Então a gente vai passar esses princípios da teoria de Down aqui, ok? Teoria de Down é uma teoria que aborda o comportamento dos preços e fornece uma base para a análise dos movimentos. Os pontos básicos, os princípios básicos da teoria de Down são: o preço desconta tudo, os mercados se movem em tendências, a tendência primária se divide em 3 fases, o volume confirma a tendência é válida até que haja sinais efetivos de reversão e a utilização dos preços de fechamento para análise. Vamos estudar agora um por um para a gente ver como funcionam os princípios. O preço desconta tudo. Segundo Dow, os impactos de informações corporativas e econômicas são incorporadas imediatamente pelo preço no gráfico. Segundo Dow, exceto atos divinos, o resto tudo é descontado no preço. Vamos colocar aí, por exemplo, às vezes sai uma notícia de uma empresa. Saiu uma notícia muito boa sobre um balanço patrimonial, por exemplo, ou alguma outra notícia no qual impacta o mercado e faz com que o mercado suba, por exemplo. Faz com que o mercado tenha uma alta muito grande. O preço no gráfico desconta tudo isso. Se você é um trader, você está olhando para o gráfico, através do movimento dos preços, você consegue ver que o mercado está subindo, você consegue ver que o mercado tem uma tendência se formando, uma tendência de alta se formando, você se projeta, você entra através de um padrão gráfico, através de um padrão de entrada ali, você entra na operação, pega aquela onda toda, metade da onda, seja o mercado consegue te mostrar isso, o preço te mostra isso, você não sabe nem qual é a notícia, você não sabe nem o que está acontecendo externamente, mas o gráfico, o preço te mostra que vai subir, o preço te mostra o que está acontecendo no momento, no gráfico, na ação, descontando tudo que está acontecendo lá de fora. Você pode ficar sabendo dessa notícia no mesmo dia, mais à tarde, à noite, ou 2, 3 dias depois, uma semana depois. Não tem problema. Na hora, o preço te mostrou o que ia acontecer. Então, segundo o Dow, o preço sim desconta tudo através do preço. Você consegue fazer suas operações através do preço, você consegue se basear no que está acontecendo no momento, ok? Então vamos para o segundo princípio. Os mercados se movem em tendências. Mesmo que exista oscilação dos preços no gráfico, seja de alta ou de baixa, os preços sobem e descem em forma de tendência. Essas movimentações são dadas com relação ao humor do mercado. Dizemos humor nos referindo à oferta e demanda dos investidores e traders, obtendo assim humor positivo e negativo. As tendências se dividem em primárias, secundárias e terciárias. Então vamos pegar alguns pontos aqui. Mesmo que exista oscilação dos preços no gráfico, seja de alta ou de baixa, os preços sobem e descem em forma de tendência. Down viu que os preços não são aleatórios, não sobem muito e descem muito, descem pouco e vice-versa. Eles sobem em tendência, eles sobem de forma ordenada, formando assim tendências de alta ou tendências de baixa, de forma ordenada, a qual a gente vai ver daqui a pouquinho no exemplo. Essas movimentações são dadas com relação ao humor do mercado. Dizemos humor, nos referindo à oferta e demanda dos investidores e traders, obtendo assim humor positivo e negativo. Humor positivo a gente quer dizer quando o mercado está animado, quando os investidores e traders estão animados e compram muito. Então, quando tem mais compra do que venda, o mercado tende a subir, fazendo assim a tendência de alta. Algumas vezes o preço corrige, a venda fica um pouquinho mais forte, mas como o humor é positivo,
a força compradora sobrepõe novamente, fazendo com que o mercado siga a tendência de alta. Do mesmo jeito, a gente faz a tendência de baixa, quando o mercado está com humor negativo, onde os investidores, os traders estão pessimistas e começam a vender muito, alguns realizando lucro, outros apenas assustados e começam a vender muito, onde a venda é maior do que a compra, então o preço tende a cair. Mesmo que a compra faça uma certa forcinha às vezes, fazendo com que o preço corrija um pouco, a força vendedora sobrepõe novamente e mantém a sua tendência de baixa. As tendências se dividem em primárias, secundárias e terciárias. Tendência primária. A tendência primária é a tendência principal do ativo. Aqui nesse exemplo eu usei o Ibovespa. Antes dessa última queda que ele teve, ele tinha uma tendência primária maravilhosa. Olha só, que vinha muito tempo subindo, respeitando esse canal de alta aqui. Eu separei aqui para vocês também, deixa eu colocar aqui no gráfico. Eu não sei nem se está separado, deixa eu olhar aqui. Não, está separado não, mas eu abro aqui agora, que vamos lá. BIDI, eu sei de BIDI porque eu fiz uma tendência primária nele. Vou colocar no gráfico diário. Aqui, ó, essa linhazinha aqui em cima aqui é a linha da tendência primária dele que ele estava, tendência de alta, antes dele romper, perder essa linha e acabar caindo. Mas olha só que tendência primária maravilhosa que ele tinha. Essa é a tendência primária, é uma tendência longa, uma tendência que vem de muito tempo subindo e não perde os últimos fundos. Chega no fundo, sobe de novo, chega no fundo, sobe de novo. Essa era uma tendência primária maravilhosa, até que foi realmente perdida, acabou perdendo a sua linha de tendência primária aqui, depois fez um pullback, fez um reteste na linha e acabou caindo realmente com tudo. Uma ação que estava lá em cima na região de R$22, 23, 24, hoje está valendo R$9, beleza? Então, a tendência primária é isso, é a tendência principal de um ativo. Vamos voltar aqui para o PowerPoint para a gente ver a tendência secundária. A tendência secundária, na tendência de alta, são tendências de alta pequenas. São pequenas tendências de alta dentro da tendência primária. Pela linha roxa aqui a gente vê. A linha amarela, esse canal amarelo aqui, ele demanda a tendência primária, que é a tendência mais longa, como eu disse. É uma tendência bem grande, com correções dentro dela, mas que mantém a sua tendência sempre seguindo na mesma direção. A tendência secundária são essas linhas roxas aqui, onde o preço faz uma tendência de alta curta dentro do canal da tendência primária. Tendência primária, gente, você só vai conseguir ver com o gráfico bem diminuído mesmo. Às vezes você tem até que... Se você está num gráfico de 5 minutos, por exemplo, você tem que passar para 60, você tem que passar para gráfico diário para poder ver. Tá? Daqui a pouco também eu vou explicar o que é esse tempo gráfico que eu estou falando aqui. Mas no mais, a gente tem que entender só isso, que a tendência primária é a tendência principal, que vem carregando às vezes por ano um ativo. A tendência secundária são tendências de alta. Gente, eu estou falando, tá? Tendência, me referindo à tendência de alta aqui. Mas então, se for o caso de uma tendência de baixa, por exemplo, a tendência primária de baixa, a tendência secundária vai ser tendências pequenas de baixa dentro da tendência primária, tá? Então vamos lá, tendência secundária é a tendência pequena na mesma direção da tendência primária. Eu acho que esse exemplo ficou maravilhoso. Então, vamos lá agora para o gráfico aqui para mostrar para vocês. A gente estava no exemplo lá de Banco Inter, de BID. Vou voltar para ele para te mostrar aqui. Olha aqui, só pelo que eu falei, acredito que você já consegue identificar a tendência secundária dentro da tendência primária aqui. Vamos lá comigo. Essa aqui, por exemplo, é uma tendência secundária. Deixa eu aumentar essa linha aqui para ficar bonitinho aqui para a gente poder ver. Belezinha. Olha lá. Olha que tendência secundária maravilhosa.
topos e fundos ascendentes, a gente vai chegar na aula de topo e fundo, tá? Então, a tendência secundária aqui é essa tendência dentro da tendência primária. E qual que é a tendência terciária? Se a tendência primária é a principal, a tendência secundária é a tendência pequena dentro da tendência primária, porém na mesma direção, então a tendência terciária vai ser as correções. Vamos voltar aqui para o PowerPoint para a gente ver o desenho que eu deixei lá separadinho para vocês. Opa, cadê aqui? Aí. Tendência terciária. Essa linha vermelha é a tendência terciária, que é o que? É a correção da tendência secundária. Tudo acontece dentro da primária. A primária é a principal, então todas as outras acontecem dentro dela. Então, a tendência terciária é a correção dentro da tendência primária. Tá? É a tendência contrária à tendência primária, porém é a tendência que não perde a linha principal, que não perde o canal da tendência primária. Vamos voltar lá para BID 4, que é um papel muito bom, não é recomendação, tá? É só um exemplo. Olha aqui. Essa aqui vai ser então uma tendência terciária, que é a tendência de correção, é a tendência contrária à tendência primária, porém sem perder ela. Só quando perde aqui, aí a gente vai começar, nesse caso aqui, olha, temos esse é um bom exemplo que a gente vai ver aqui agora. Temos um exemplo aqui de uma tendência primária. Tendência primária, amarela. Tendência secundária, vou colocar de roxo aqui. Tendência secundária, de roxo. Tendência terciária. Vou colocar, cadê vermelho aqui? Ah, o vermelho aqui. Coloquei ela vermelha aqui para ficar bacana. Tendência secundária, vamos achar outra tendência secundária aqui. Essa tendênciazinha pequenininha aqui, mas é uma tendência secundária. Outra tendência secundária aqui dentro. Mas essa alta aqui, outra tendência secundária. Vamos achar então as tendências terciárias aqui dentro. Tendência terciária. Essa pequenininha aqui, essa correção pequena aqui. Essa correção pequena aqui foi um triângulo maravilhoso. Deixa eu desenhar o triângulo aqui para vocês verem. Olha que triângulo bonito. A gente vai chegar na aula de triângulo também. Mas é uma tendência o que? Terciária. Cadê a outra tendência terciária aqui dentro? Aqui na última correção. Mais uma tendência terciária até que ele perdeu. Quando ele perde a tendência primária, agora ele começa a fazer o quê? Ele começa a fazer uma tendência primária. Ele perdeu a tendência primária de alta. Agora ele vai começar a fazer uma tendência primária de queda. A gente tem até não muito bem formado aqui, porque foi uma queda muito forte. Mas aqui, por exemplo, mesmo que perdeu, o preço ainda voltou aqui para dentro. Isso aqui não tem problema não, tá? Mas pode começar a fazer aqui esse fundo aqui. Depois pode ser sim um fundo bem significante. A gente pode marcar esse fundo aqui, ó. Mas isso aqui tudo, principalmente dentro desse canal pequeno, passa a ser uma tendência primária de queda agora. E depois as outras tendências aqui dentro. Como, por exemplo, essa tendência aqui vai ser uma tendência... Essa tendência aqui vai ser uma tendência secundária de queda. E quando esse preço corrigir até na linha de tendência de baixa, que é a tendência primária, né? Quando o preço subir corrigindo até chegar aqui, vai ser uma tendência terciária, que vai ser uma correção da tendência de queda. Então, espero que tenha dado para pegar belezinha aí o que é tendência primária, secundária e terciária, segundo Charles Down. Agora a gente tem o seguinte princípio de Down. A tendência primária se divide em 3 fases. Na fase de alta, temos acumulação, alta e euforia. Depois, na fase de baixa, a gente tem a distribuição,
pânico e baixa lenta. Aqui, na fase de alta, por exemplo, na parte de acumulação, vou achar, quer ver? Para ficar melhor ainda, eu vou colocar no gráfico. O gráfico vai ficar melhor ainda para a gente entender. Deixa eu voltar aqui para esse outro gráfico aqui. Eu recordo aqui de cabeça de um dia que teve isso de forma perfeita. Quer ver? Demora não que eu estou chegando aqui já. Ah, achei. A acumulação acontece da seguinte maneira. O preço vem, fica fazendo movimentos pequenos, movimentos curtos, igual a esse aqui, até que acontece o rompimento aqui. À medida que acontece esse rompimento aqui, o volume aumenta e começa a fase de alta. O preço vem e faz a fase de alta de forma ordenada. É uma alta bonita, uma alta tranquila, com topos e fundos ascendentes, de forma bem correta, de forma bem tranquila mesmo. Quando acaba essa fase de alta ordenada aqui, uma alta comum, vamos dizer assim, o mercado entra na euforia. O volume aumenta bastante, a gente pode ver dois volumes muito grandes aqui, o volume aumenta demais e tem uma alta muito forte. Olha só essa alta aqui, são os maiores candles do dia. Então, é uma alta muito forte, caracterizando aqui a euforia. A euforia, depois desse movimento de alta tão grande aqui, pode vir seguida de uma queda muito forte ou pode entrar na primeira fase de queda, que é a fase de distribuição. O que acontece? Depois que teve essa acumulação aqui, onde os investidores estavam esperando esse rompimento para saber se entram mesmo, e houve o rompimento, então os investidores começam a comprar, começam a comprar. O mercado vai subindo, vai subindo, vai subindo, e chegam aqui, eles compram ainda mais, eles lotam a mão mesmo, fazendo com que haja essa euforia. Quando chega no fim da euforia, que é a última fase de alta, os investidores, principalmente os mais experientes, começam a vender, sair das suas posições, porque eles já fizeram um lucro muito grande durante todo o período. Então eles começam a sair das suas posições e o mercado começa a reverter. Quando o mercado começa a reverter, entra na fase de distribuição. A fase de distribuição, eu vou pegar aqui como exemplo o Ibovespa. O Ibovespa teve um exemplo muito bom sobre isso. Aqui em cima, a gente tem uma fase de distribuição, que é onde os investidores experientes começam a sair das suas posições do mercado de alta e o mercado começa a cair. À medida que ele cai, todos os investidores maiores, os grandes players, já saíram das suas posições e o mercado cai fazendo o quê? A fase de pânico, que é essa fase aqui, que é essa fase onde tem... Opa! Vamos andar aqui. Que é essa fase aqui, onde tem uma queda muito grande, tem uma certa correçãozinha aqui e depois o preço despenca. Todos os investidores estão saindo, alguns realizando lucro, outros com medo que o preço caia mais, então começam a sair muito cedo, muita gente saindo cedo, o mercado começa a cair, começa a cair com todo mundo saindo e chega aqui embaixo, a gente tem a última fase, que é a fase da baixa lenta, essa parte aqui, onde o preço cai, volta um pouquinho, cai, volta um pouquinho, porque ainda tem investidor saindo das suas posições, alguns porque precisam, alguns ainda com medo, alguns não vão aguentar esperar até que o mercado reverta, talvez o mercado realmente nem reverta isso, então muita gente começa a sair, mas a compra aqui já começa a falar um pouquinho mais alto. Mesmo com o volume caindo, a compra começa a entrar em jogo de novo e vai fazendo novamente a fase de acumulação. Num caso desse aqui, talvez nem seja acumulação, porque ele está fazendo aqui, a gente pode ver, uma cunha. Isso aqui é um padrão de continuação. Talvez o mercado continue caindo, faça mais uma queda muito grande aqui, ou talvez ele reverta. A gente tem que esperar agora, igual todos os investidores experientes estão esperando também. Se o preço romper essa linha de cima e começar a subir,
pode sair da fase de acumulação e entrar numa nova alta. Aí os investidores experientes entram, a gente costuma entrar comprado para sair vendido lá na outra fase de euforia. Ou então a gente espera que, caso o preço caia, a gente pode tanto entrar vendido quanto esperar uma nova oportunidade. Então, essas são as três fases do mercado, tanto a fase de alta quanto a fase de baixa. É uma aula bem rapidinha mesmo, não tem muito segredo nisso não.